Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Foot. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer análise dos jogos do dia 21 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal! Sabadão aqui nós temos aquela grade maravilhosa que a gente adora. Vou trazer para vocês neste sábado 19 palpites, 19 análises para fazermos boas entradas e lucrarmos muito nesse sabadão. Repassando aqui rapidamente, pessoal, joguinhos de quinta-feira. Quinta-feira aqui que foi excelente, de 9 palpites, tivemos 8 greens, apenas o red no jogo do Verdão versus o Galo. Deixamos a dupla chance para o Palmeiras acabou perdendo em sua casa. Batemos nosso bilhete pronto e o nosso bilhete ousado, ficou faltando somente a vitória do Fluminense, que quase conseguiu ganhar do Corinthians ali no finalzinho, mas acabou empatando. Mas foi sim um dia muito bom. Vamos na sequência aqui os jogos de sabadão. Para começarmos logo de cara, temos Premier League, confronto entre Liverpool versus Everton às 8h30 da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Liverpool, quarto colocado, fazendo uma excelente campanha. 8 jogos, tem 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já a equipe do Everton é o 16º colocado, em 8 jogos tem 2 vitórias de empate, já soma 5 derrotas. O que nós temos de interessante? Liverpool marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Já o Everton marcou gol primeiro das últimas 4 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, eu quero buscar muito esse favoritismo do Liverpool. Vamos entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. E ainda aqui na Premier League temos este jogaço, confronto entre a equipe do Chelsea versus Arsenal às 13h30. Vamos ver a classificação dos dois. Arsenal fazendo uma campanha maravilhosa, o segundo colocado, em 8 jogos tem 6 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Chelsea é a 11ª colocada, em 8 jogos tem somente 3 vitórias, 2 empates, já soma 3 derrotas. O que nós temos de interessante? Chelsea menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Arsenal marcou gol nas últimas 10 partidas e marcou gol primeiro nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, eu acredito muito no favoritismo do Arsenal, uma equipe mais consolidada, mais entrosada. Vamos entrar aqui na dupla chance para o Arsenal neste confronto. Para fecharmos aqui na Premier League, temos o confronto entre o Sheffield United versus o Manchester United às 16 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Manchester United é o 10º colocado, em 8 jogos tem 4 vitórias e 4 derrotas. Já o Sheffield United, o último colocado, em 8 jogos tem somente 1 empate e já soma 7 derrotas. Não sabe o que vencer na competição. O que nós temos de interessante? Sheffield United não ganhou nas últimas 9 partidas, sofreu 2 ou mais gols nas últimas 5. O Manchester United marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e o mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, vou buscar favoritismo do Manchester United, mesmo jogando fora de casa. Acredito muito nessa vitória dele, vamos entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. Seguindo aqui, vamos para a Suécia, confronto entre o Degerfors versus o Kalmar às 10 horas da manhã. Classificação dos dois. Kalmar é o 6º colocado da competição, em 26 jogos tem 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Já a equipe do Degerfors muito mal, a 15ª colocada, 26 jogos tem 7 vitórias, 3 empates, já soma 16 derrotas. O que nós temos de interessante? Degerfors marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Kalmar ambas marcam, bateu nas últimas 5, menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o Kalmar não irá perder, no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Ainda aqui pela Suécia temos o confronto entre o Sirius versus Brommapojkarna às 22h30. Vamos ver a classificação dos dois. Sirius é o 10º colocado da competição, em 26 jogos ele já fez 40 gols e sofreu 38. E a equipe do Brommapojkarna é 14º colocado, em 26 jogos já fez 33 gols e sofreu 46. Ou seja, duas equipes muito overgoals. O que nós temos de interessante? Sirius marcou gol nas últimas 9 partidas, marcou gol primeiro nas últimas 5. Brommapojkarna marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10. Sofreu gol nas últimas 6 partidas e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto não tem jeito, quero buscar gols. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para essa partida. Vamos agora aqui de campeonato francês, na segunda divisão. Temos confronto entre o Caen versus Auxerre às 10 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois.
Al Shehri é o segundo colocado em 10 jogos, tem 6 vitórias, 3 empates, somente uma derrota. Já a equipe do Caen, 11ª colocada em 10 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Crescemos de interessante. O Caen marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 6 e não ganhou nas últimas 6 partidas. Já o Al Shehri não perdeu nas últimas 8 partidas e marcou gol nas últimas 6. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, acredito muito que o Al Shehri não irá perder no máximo empatar. Vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Mais uma boa partida aqui na segunda divisão da França, confronto entre o Angers versus Bordeaux às 14 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Angers é o terceiro colocado da competição, em 10 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Bordeaux, 13ª colocada, em 10 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e soma 4 derrotas. Crescemos de interessante aqui. O Angers marcou gol nas últimas 8 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10. Já o Bordeaux sofreu gol primeiro nas últimas 4, menos de 3 gols e meio, bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto jogando em sua casa, vou buscar o favoritismo do Angers. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E para fecharmos aqui na segunda divisão da França, temos o confronto entre o Guingamp versus o Quevilly às 14 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Guingamp é o 7º colocado em 10 jogos, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Quevilly, apenas a penúltima colocada em 10 jogos, tem somente 1 vitória, 3 empates e já soma 6 derrotas. Crescemos de interessante. Estamos sem destaque aqui do Guingamp, já o Quevilly não ganhou em 9 das últimas 10 partidas e sofreu gol em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui jogando em sua casa, vamos entrar aqui na dupla chance para o Guingamp neste confronto. Partindo agora aqui para a Bundesliga, confronto entre Union Berlin versus Stuttgart às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. Stuttgart é o segundo colocado da competição, em 7 jogos tem 6 vitórias e 1 derrota, já fez 22 gols e sofreu 8. Já a equipe do Union Berlin, 13ª colocada, em 7 jogos tem 2 vitórias e 5 derrotas, já fez 11 gols e sofreu 14. Crescemos de interessante. O Union Berlin vem num péssimo momento, sofreu gol nas últimas 9 partidas, perdeu as últimas 7 e o mais de 1,5 bateu em 8 das últimas 10. Stuttgart marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 5 e mais de 2 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Para este confronto aqui quero buscar gols. Apesar do mau momento do Union Berlin, é uma equipe muito difícil de ser batida em sua casa. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para essa partida. Ainda aqui pela Bundesliga, confronto entre o Wolfsburg versus Bayer Leverkusen às 10h30 da manhã. Classificação dos dois. Leverkusen, líder disparado da Bundesliga, em 7 jogos tem 7... Bayer Leverkusen, líder disparado da Bundesliga, em 7 jogos ele tem 6 vitórias e apenas 1 empate, ainda não perdeu. Já a equipe do Wolfsburg é a 7ª colocada, em 7 jogos tem 4 vitórias e já soma 3 derrotas. Crescemos de interessante. O Wolfsburg marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, o mais de 1 gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Bayer Leverkusen marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu nas últimas 10 e o mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, vou buscar o favoritismo sim para o Bayer Leverkusen, mesmo jogando fora de casa. Vamos entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. E para fecharmos aqui na Bundesliga, confronto entre o Mainz versus o Bayern de Munique às 13h30, classificação dos dois. Bayern de Munique, 3º colocado da competição, em 7 jogos tem 5 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Mainz é a 17ª colocada, em 7 jogos ainda não venceu, tem 2 empates e 5 derrotas. Crescemos de interessante. Mainz marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 7 e não ganhou nas últimas 7. Bayern de Munique marcou gol primeiro nas últimas 10 partidas e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas também. Para este confronto aqui com esse odd excelente, mesmo jogando fora de casa, vou entrar aqui na vitória seca para o Bayern de Munique neste confronto. Vamos agora aqui para a Championship, segunda divisão da Premier League, confronto entre o Norwich versus o Leeds às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. Leeds é o 5º colocado da competição, em 11 jogos ele já fez 17 gols e sofreu 11. Já a equipe do Norwich é a 7ª colocada, em 11 jogos ele já fez 21 gols e sofreu 19, uma média aqui de quase 3 gols e meio por partida. Crescemos de interessante. Norwich marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 6. Já a equipe do Leeds marcou gol em 8 das últimas 10 e não perdeu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui não tem jeito, duas equipes muito overgoals.
Vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para essa partida. Outro confronto interessante aqui na Championship, confronto entre o West Brom versus Plymouth às 11 horas da manhã. Vamos ver a classificação dos dois. O West Ham é o 11º colocado, em 11 jogos já fez 18 gols e sofreu 14. A equipe do Plymouth é o 18º colocado, em 11 jogos fez 18 gols, também já sofreu 19. Outras equipes também muito over gols. O West Brom marcou gol em 8 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10. Plymouth marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol nas últimas 6, mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui também não tem jeito, vamos entrar aqui no mais de 1,5 gols para este confronto. Partindo agora aqui para La Liga, temos esse jogaço entre Sevilha versus Real Madrid às 13h30, classificação dos dois. Real Madrid, líder disparado da competição, em 9 jogos tem 8 vitórias e somente 1 derrota. Já a equipe do Sevilha fazendo uma má temporada, 14ª colocada. Em 8 jogos tem somente 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O que nós temos de interessante? Sevilha marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 8 das últimas 10 e não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. Real Madrid marcou gol nas últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vou buscar aqui a dupla chance para o Real Madrid neste confronto. Mais um jogo muito interessante aqui na Liga, confronto entre o Celta de Vigo versus Atlético de Madrid às 16 horas. Classificação dos dois. Atlético de Madrid é o 4º colocado, em 8 jogos tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a equipe da Celta de Vigo na zona de rebaixamento, em 9 jogos tem somente 1 vitória, 3 empates e já soma 5 derrotas. O que nós chamamos de interessante aqui. Celta de Vigo sofreu gol nas últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 5. Já o Atlético de Madrid marcou gol nas últimas 6 e não perdeu nas últimas 6 partidas. Para este confronto aqui, essa odd para mim está excelente. Vou entrar aqui na dupla chance para o Atlético de Madrid neste confronto. Partindo agora aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro, confronto entre Juventude versus Londrina às 18 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Juventude é o 4º colocado da competição, em 32 jogos tem 16 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Já o Londrina, na zona de rebaixamento, 19º colocado, em 32 jogos tem somente 6 vitórias, 7 empates e 19 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Juventude marcou gol primeiro nas últimas 5 partidas, não perdeu nas últimas 5. Já o Londrina sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas e não ganhou em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, o Juventude não pode perder esses pontinhos. Vou entrar aqui na vitória seca para o Juventude neste confronto. E para fecharmos o dia, temos Campeonato Brasileiro. Vamos aqui para o confronto entre Tricolor e São Paulo versus Grêmio às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. Grêmio é o 4º colocado da competição, em 27 jogos tem 13 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Já o São Paulo é o 11º colocado, em 27 jogos tem 9 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? São Paulo marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, no menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10. Já o Grêmio marcou gol em 8 das últimas 10 partidas e o mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, o Grêmio vem num mau momento e o São Paulo, já campeão da Copa do Brasil, já classificado para a Libertadores no ano que vem, tá uma equipe mais tranquila, mais relaxada, só que precisa pontuar para se afastar aqui da zona de rebaixamento, da zona de perigo. Vou buscar aqui a dupla chance para o São Paulo jogando no Morumbi, é muito difícil de ser batido. Ainda aqui pelo Brasileirão, confronto entre Bahia versus Fortaleza às 18h30. Vamos ver a classificação dos dois. Fortaleza, 8º colocado da competição, em 27 jogos já fez 33 gols, sofreu 27. Já a equipe do Bahia, 14ª colocada, em 27 jogos já fez 35 gols, sofreu 38. O que nós temos de interessante? O Bahia sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, Fortaleza marcou gol em 8 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, a equipe do Bahia precisa do resultado para se afastar aqui da zona de rebaixamento. Acredito que será um jogo aberto, jogo para gols. Vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para essa partida. E agora, para fecharmos o dia, temos esse jogaço entre Botafogo versus Atlético Paranaense às 21 horas. Vamos ver a classificação dos dois. Fogão, líder disparado da competição. Em 27 jogos tem 18 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já fez 44 gols, sofreu 17.
Já o Furacão, o sexto colocado, em 27 jogos, tem 12 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, fez 40 gols e sofreu 31. O que nós temos de interessante? Botafogo menos de 3 gols e meio batendo nas últimas 10 partidas. Já o Furacão marcou gol em 9 das últimas 10 e mais de 1 gol e meio batendo nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, outro confronto que eu acredito que será jogo aberto, jogo para gols. Vou entrar aqui também no mais de 1 gol e meio para essa partida. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like, deixar aquele comentário para ajudar a gente cada vez mais. Um ótimo sabadão a todos e vamos de green!